Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre tratamento osteopático manipulativo em dor lombar não específica, tá bom? Aguda e crônica. Eu vou comentar um estudo de meta-análise que fez essa avaliação para a gente. Primeiro de tudo, vamos definir alguns conceitos antes de poder começar a explicar para vocês quais os resultados desse estudo. Na literatura científica, muitas vezes a gente utiliza o termo Osteopathic Manipulative Treatment quando a gente está falando da parte de medicina manual na osteopatia, e a gente vai ver isso quando eu falar para vocês um pouco das palavras-chave que essa revisão sistemática utilizou para fazer a busca dos artigos que ela incluiu. Então, é uma revisão sistemática. A revisão sistemática é uma junção de vários tipos de estudo. Nesse caso, eles com alguns critérios específicos. Então, nesse caso, eles elegeram ensaios clínicos controlados randomizados. Lembrando a vocês mais um conceito, que ensaio clínico controlado randomizado é quando ele utiliza a pergunta Picot, né, que seria que ele vai pegar uma população, no caso aqui a população tem que ter dor lombar não específica, pode ser aguda ou pode ser crônica. Ele vai pegar uma intervenção, que no caso é OMT, que é Osteopathic Manipulative Treatment, e ele vai utilizar um controle, uma comparação com um controle ou com um placebo. Então a gente tem que ter um tratamento comparativo com algum desfecho específico, que no caso aqui ele utilizou os desfechos de dor, incapacidade. Na maior parte dos estudos ele buscou isso. E o T do Picot é o tempo, quanto tempo depois isso foi analisado. Então ele foi uma junção, uma revisão sistemática de uma junção de ensaios clínicos controlados randomizados sobre tratamento osteopático manipulativo, tá? Para dor lombar aguda e para dor lombar crônica. E além de fazer a revisão sistemática, porque eu posso ter só uma revisão sistemática, ou eu posso ter uma revisão sistemática com meta-análise. Meta-análise é uma fórmula estatística que você junta, agrupa todos os estudos que você encontrou e você gera um gráfico que chama Forest Plot. Esse gráfico é um gráfico onde eu tenho uma linha central desse gráfico, e tudo que tiver de um lado do gráfico é resultado em favor do grupo tratado, por exemplo, do grupo A, e tudo que tiver do outro lado é do grupo B. E aí esse Forest Plot tem um resultado, e esse resultado é um losango, ou um diamante, como vocês queiram chamar. E esse losango de resultado, a área do resultado, não pode tocar a linha central, porque se esse losango tocar a linha central, indica que os dois tratamentos são praticamente iguais quando a gente usa a ferramenta de meta-análise. Tá? Então, quando vocês pegarem um artigo para ler, eu acho interessante utilizar esse vídeo da seguinte forma. Eu sempre, depois do vídeo, eu deixo no primeiro comentário o link para o paper que eu estou falando. Tá? Então eu vou falar as características do paper. Agora dá uma pausa no vídeo, vai lá no PubMed e pega no PubMed esse paper. Tá? E aí esse paper é da BMC Musculoskeletal Disorders. Tá? Então é de uma revista que é de fácil acesso. Tá? É um paper de 2014, então para vocês treinarem todos esses conceitos que eu falei para vocês, e vocês vão acompanhando o paper junto com o que eu estou falando aqui. Pegou o paper, volta aqui para o estudo, que a gente vai continuar essa análise aí, tá bom? Então, primeira coisa, eles falam que a dor lombar, né, a gente sabe que a dor lombar é um grande motivo de consulta em consultórios de osteopatia, em consultórios de fisioterapia, em clínicas de ortopedia, em hospitais inclusive. Então é um problema muito comum no mundo. A gente fala uma estatística que 80% da população mundial vai ter dor lombar em alguma época da vida. E como que a gente diferencia essa dor lombar dela ser uma dor lombar aguda ou dela ser uma dor lombar crônica? Então a gente fala o seguinte: a dor lombar aguda é quando ela está há menos de 3 meses com o paciente. A dor lombar crônica é quando ela está há mais de 3 meses incomodando o paciente, tá? Ela é custosa também para todo o sistema de saúde por causa disso, porque a incidência dela é muito grande, e além da incidência ser muito grande, os custos de desabilidade é muito grande. Então imagina que hoje a dor lombar, ela é a segunda causa de afastamento do trabalho, só está atrás da gripe. Então as pessoas faltam mais ao trabalho, primeiro por gripe e segundo por dor lombar. Então é um problema muito sério de saúde, então a gente precisa arrumar formas diferentes de tratar, e a gente sabe hoje
que ela é um problema multifatorial. Então, além de tudo isso que eu falei, né, além de todos esses custos, essa incapacidade gerada, né, essa discapacidade gerada, acho que eu falei discapacidade, está errado em português, porque em inglês a gente usa disability, desculpa, então é incapacidade que eu estou querendo dizer. Além dela ser muito custosa, né, ela tem uma incidência de 80%, como eu falei anteriormente. E essa definição de dor lombar aguda e dor lombar crônica é da IASP, né? International Association of Study of Pain. Então foi feita uma revisão sistemática da literatura, sem nenhum tipo de restrição de línguas. Então a gente sabe que mais de 90% do PubMed está em inglês, mas essa literatura aqui ela não desconsiderou outros idiomas. Isso é um ponto importante quando a gente vai fazer uma revisão sistemática de osteopatia, porque tem muita publicação de osteopatia em língua francesa. Os franceses publicam bastante em osteopatia. É um contrassenso, mas acho que 20 ou 30% da literatura científica em osteopatia especificamente está em língua francesa. Então, quando você for fazer... E tem alguma coisa em alemão também, que é interessante. Então, quando vocês forem fazer a busca, não façam a restrição de idioma quando vocês forem fazer uma revisão sistemática de osteopatia. Talvez para outros temas, pesquisando só em língua inglesa já seja suficiente, tá? Mas eu estou falando da nossa área da osteopatia, isso pode ser um empecilho para você não encontrar bons estudos, tá? Desculpe, voltando ao vídeo. Seguinte, foi pesquisado até outubro de 2013, então o paper foi publicado em 2014, então até outubro de 2013 eles fizeram a coleta de dados. Aí aqui nessa coleta de dados foram identificados inicialmente 307 estudos e aí eles fizeram algumas ferramentas de exclusão. Mas aqui quando a gente fala dessa busca na literatura, na tabela 1 do estudo, que está na página 4, quando vocês tiverem com o estudo aberto aí, para vocês poderem treinar isso junto, né, para aprender a analisar o estudo dessa forma. Então na tabela 1 vocês vão ter lá Search Terms and Strategy Used for Medline. Então o que eles utilizaram, né? Quais as estratégias de busca para o PubMed ou para o Medline. Só para avisar, é a mesma coisa, tá? Então se tiver escrito PubMed ou Medline é a mesma coisa. Então eles usaram lá assim, ó, estratégia de busca, Randomized Controlled Trials. Então eles utilizaram Controlled Clinical Trial, Randomized, Placebo, Randomly Trial, Groups. Utilizaram OR de 1 a 7, né? Desses 7 itens que eu falei, eles utilizaram OR ou um ou outro. Aí eles utilizaram Animals Not, então eles tiraram os animais e colocaram e incluíram somente os humanos. Tá? Então eles usaram uma ferramenta, né, de bloqueio de estudos somente de animais com o NOT, né, quando você usa o NOT no buscador. Aí eles utilizaram coxigodynia, né, que é um tipo de dor lombar não específica, sciatica, sciatic neuropathy, spondylolysis, lumbago, low back pain, lumbopelvic pain, OR, então do item 11 ao item 22, desde coxigodynia, então coxigodynia, sciatica, sciatic neuropathy, spondylolysis, lumbago, low back pain, lumbopelvic pain, eram termos também que podiam ser utilizados combinados com o OR. E aí o que eles utilizaram? Osteopathic Medicine, Manipulation Osteopathic, OMT, e isso eles utilizaram OR. Então as três palavras que eles utilizaram para referenciar a osteopatia na busca foram Osteopathic Medicine, Manipulation Osteopathic e OMT, que são os três termos mais utilizados no PubMed para descrever tratamento osteopático manipulativo, tá? Então, com essa estratégia de busca, se você utilizar exatamente essa mesma estratégia de busca que está na tabela 1 desse estudo, com todos esses elementos que eu falei para vocês, utilizando o NOT, utilizando o OR, utilizando o AND, então sabendo utilizar essa ferramenta, somente escrevendo isso que eu falei para vocês, você já vai sair nessa seleção de estudos que eu vou descrever para vocês agora. Então isso é uma boa estratégia de busca, tá? É uma estratégia bem feita de busca. Então deem uma olhada na tabela 1 do estudo e isso aí vocês vão aprender o conceito de estratégia de busca, tá? Então, ó,
que eles fizeram então? Identificaram 307 estudos, tá? E aí, só lendo o abstract e o título, eles excluíram 247. Aí está um primeiro problema, porque quando você coloca tudo isso, ainda assim vem muito poluída a sua busca. Então eles acharam 307 estudos com todo esse refinamento de busca que eles fizeram. Ou seja, não é fácil pesquisar no PubMed, mas existem ferramentas e atalhos e formas de você dar o comando para ter uma busca mais refinada com mais facilidade, tá? Essa é uma delas, esse estudo mostrou uma delas, tá mostrando para vocês uma delas. Eu estou tentando dissecar isso nesse vídeo para vocês, tá? Ainda além desses 247 que foram excluídos, só de ler o título ou o abstract, 29 foram excluídos porque eram duplicados, apareciam duas vezes, porque às vezes o estudo está numa base de dados e em outra base de dados, e as duas bases de dados estão credenciadas no PubMed. Tá publicado em duas fontes diferentes e as duas estão referenciadas no PubMed, e aí você acaba tendo uma duplicidade que aconteceu em 29 estudos. Sobraram então, dos 307 iniciais, sobraram 31. Percebe que com uma boa ferramenta de busca e com uma boa leitura de pelo menos 247 títulos e abstracts e mais 29 duplicidades, você chega em 31. Quanto tempo demora para você fazer isso? Dependendo da pessoa que vai fazer isso, meses. Se você usar a ferramenta certa, horas. Certo? Aí está a importância de você aprender a fazer uma boa busca no PubMed, tá bom? Continuando então, foram excluídos 16 ainda depois desses 31, 4 não tinham Osteopathic Manipulative Treatment no estudo, mas dizia que tinha. 7 não eram randomizados. 1 era dor lombar específica, não era uma dor lombar inespecífica. Tinha uma causa específica nesse caso desse estudo. O outro misturava dor lombar e dor cervical. O outro tinha dados faltava dados para você classificar aquele estudo. Era um estudo piloto pequeno, de 3 pessoas, se eu não me engano. E um outro tinha outros desfechos também que eram fatores confundidores. Então, essa revisão sistemática com meta-análise, com toda essa ferramenta de seleção, chegou em 15 estudos, saindo de 307 de uma boa busca, certo? O que aconteceram com esses 15 estudos? Agora eu vou mostrar para vocês aquele outro gráfico que eu comentei no começo, que é o Forest Plot. Então a gente vai chegar aqui, aí tem uma descrição dos estudos na tabela 2 aqui, que é bem interessante também. Depois vocês podem olhar e vocês vão entender um panorama geral de cada um desses estudos, como que eles fizeram cada coisa. E agora vamos lá no Forest Plot. O primeiro Forest Plot que aparece aqui, deixa eu ver se é o primeiro mesmo. Isso, é o primeiro mesmo. Esse primeiro Forest Plot, o que acontece? Ele está avaliando OMT e Low Back Pain. Então ele está avaliando tratamento osteopático manipulativo e dor lombar aguda e crônica para um desfecho, que é o desfecho dor. Então o que acontece? Alguns estudos, deixa eu contar quantos foram no total: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estudos, daqueles 15, né, se eu não me engano, que ficaram no final. Vamos voltar aqui. Isso, daqueles 15 lá que eu falei para vocês que ficaram depois daqueles critérios de seleção, 12 eram de dor lombar aguda e crônica, e 12 avaliaram o quesito dor. Quando você fala para pacientes com dor lombar aguda e crônica para dor, o tratamento osteopático manipulativo é favorável, ele melhora o quadro de dor do paciente em geral nessa análise desses estudos. Ou seja, quando o seu paciente tem uma dor lombar aguda ou crônica e chega no seu consultório, você pode afirmar para ele que com o seu tratamento osteopático manipulativo, você melhora o quadro de dor dele, certo? Essa é a primeira conclusão desse estudo. Agora vamos analisar o próximo Forest Plot. O próximo Forest Plot, ele fala de OMT, só de Low Back Pain, tá? Só para dor lombar aguda e crônica para outro desfecho. Estado funcional, funcionalidade do paciente. Então, quando o paciente chegar no seu consultório
e tiver dor lombar, você já sabe que o tratamento osteopático pode ajudar. Se ele tiver alguma incapacidade funcional também. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudos daqueles 15 selecionados são em favor do OMT em relação ao grupo controle, ao grupo comparativo que foi utilizado no estudo, para incapacidade funcional. Então, se o paciente tiver uma incapacidade funcional e dor, você pode ajudar ele com um tratamento osteopático manipulativo. Agora, o que acontece? Tem mais um force plot aqui, ó, que aí tem estudos que trabalharam com um grupo só de pacientes com dor lombar crônica. Então, tem um outro force plot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudos daqueles 15 ainda, que comparou o OMT com low back pain, somente a crônica. E aí, o que eles utilizaram? O parâmetro de dor, o desfecho de dor. Então, para dor lombar crônica, o tratamento osteopático manipulativo também ajuda os pacientes. Então, falou a mesma coisa, mas aqui no caso é só analisando pacientes crônicos, com dor lombar crônica, mais de 3 meses. E um outro, não tem nenhum force plot, tem mais um force plot aqui, que é para dor lombar crônica também, para incapacidade funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudos analisaram a incapacidade funcional de pacientes com dor lombar crônica. E desses 7 estudos, o resultado final desses 7 estudos da meta-análise realizada do force plot é que foi em favor do tratamento osteopático manipulativo também. Então, o que a gente pode concluir com essa revisão sistemática? A gente pode concluir que tem um outro desfecho aqui importante que eles analisaram também. A gente pode concluir, voltando lá, a gente pode concluir que paciente com dor lombar aguda e crônica, para dor e para incapacidade funcional, o tratamento osteopático manipulativo funciona sim, ok? Só que esse estudo também encontrou alguns ensaios clínicos controlados de dor lombar em pacientes grávidas, tratamento osteopático manipulativo em pacientes grávidas. Então, quando a grávida tem uma dor lombar, o tratamento osteopático manipulativo também é indicado e também ajuda no quesito dor para esses pacientes. Aí tem um outro forest plot mostrando isso com análise de 4 estudos, tá? E além disso, para incapacidade funcional em pacientes grávidas com dor lombar, o forest plot também, nesses 4 estudos, se mostra a favor da incapacidade funcional. Então, além do nosso paciente normal, vamos dizer assim, não grávido, para as nossas pacientes que estejam grávidas com dor lombar, a gente também consegue melhorar dor e consegue melhorar a incapacidade funcional. Dor lombar pós-parto também foi analisada em 2 estudos. Então, dor lombar pós-parto, para o quesito dor, a gente sabe que o tratamento osteopático manipulativo também ajuda em dores lombares pós-parto. E para incapacidade funcional, em mulheres com dor lombar pós-parto, o tratamento osteopático manipulativo também tem resultados interessantes na incapacidade funcional. Então, o que a gente pode concluir com essa revisão sistemática, que o título dela ela é publicada na BMC, na Musculoskeletal Disorders, Osteopathic Manipulative Treatment for Non-Specific Low Back Pain, a Systematic Review and Meta-Analysis. É de Frank et al., Musculoskeletal Disorders, de 2014, volume 15, página 286. Está disponível no Biomed Central ou no PubMed. Vou deixar o link para vocês depois, tá? Esse artigo está disponível grátis, você pode baixar gratuitamente. Quando a gente vai falar da conclusão, então, o que a gente pode concluir? Que para pacientes com dor lombar aguda, dor lombar inespecífica, aguda ou crônica, o tratamento osteopático manipulativo ajuda na dor e na incapacidade. Então, para terminar esse vídeo, eu queria falar para vocês assim, muita gente faz uma pergunta que é assim, mas a osteopatia funciona? E é uma pergunta que não cabe. Por que não cabe? Porque a osteopatia não é tratamento. A osteopatia é uma forma de
abranger a saúde. Então eu não vejo as pessoas perguntando assim, mas a medicina tem comprovação científica? Não. Alguns procedimentos em medicina têm comprovação científica, outros não. Outros estão sendo testados. A fisioterapia tem comprovação científica? Alguns procedimentos de fisioterapia têm comprovação científica, outros não. A osteopatia tem comprovação científica? Alguns procedimentos em osteopatia têm comprovação científica, outros não. Então, quando o meu paciente tiver uma dor lombar não específica, aguda ou crônica, e tiver incapacidade e dor, eu sei que a ciência me dá um embasamento que o tratamento osteopático manipulativo ajuda a dor e a incapacidade desses pacientes, inclusive grávidas e inclusive pós-parto, certo? É isso que a revisão sistemática conclui pra gente. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e sigam, então curte aí o videozinho e se inscreve no canal para ajudar, né? Que quanto mais se inscrever no canal, mais ele vai ser visualizado. Agradeço a todos vocês que têm assistido os vídeos aí, comenta, vamos discutir, vamos debater as coisas para poder crescer a nossa área, tá bom? Grande beijo a todos e até a próxima.